E aí, estudantes, beleza? É um prazer estar com vocês de novo. Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA para o 8º e 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula no Dever em Casa na TV. Hoje, nosso papo é sobre saúde, mas especificamente saúde sexual. Conhecer, cuidar e, principalmente, respeitar tanto o próprio corpo quanto o corpo da pessoa com a qual viermos a nos relacionar. Então, pode sentar na frente da TV, pois a aula de hoje está aqui. Saúde sexual, cuidado e respeito. Então, bora lá. Sobre a aula de hoje, aqui seguem algumas informações, certo? Nosso eixo temático é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. O objetivo da aula é entender a importância do respeito e cuidado com a saúde referente a uma vida sexualmente ativa. E, estudante, não se esqueça de registrar a presença na aula pelo QR Code que está na tela, tá? Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente, beleza? Dito isto, vamos lá. Estudantes, se a gente for comparar os dias atuais com anos atrás, acham que o tema sexualidade poderia ser encarado e debatido da mesma maneira? Não, né? Apesar de ainda ser um tabu para muitas pessoas, é fato que hoje o tema é tratado com uma naturalidade muito maior do que antes. O jovem da atualidade é exposto e tem acesso a um grande volume de informação por diferentes mídias. Mas será que toda essa informação representa apenas pontos positivos? Valores, saúde e respeito por si e pelo outro são trazidos com ênfase necessária para essa que também é uma relação afetiva? É o que a gente vai discutir na nossa aula de hoje para respondermos a nossa pergunta do dia, que é essa que está aparecendo na sua tela, tá? Qual a importância da saúde e respeito em uma vida sexualmente ativa? Então, darei um tempo para que você copie em seu caderno e você pode responder durante a nossa aula. Ao fim dela, vamos fazer a correção. Show? Então, valendo! A adolescência é uma fase da vida em que a curiosidade incita o indivíduo e torna tudo mais inquietante. Por quê? As mudanças que acontecem no corpo causam essa sensação, certo? Tanto no menino quanto na menina. E na figura a gente pode ver algumas delas. Por exemplo, no homem a gente tem a mudança na voz, aparecimento de pelos no rosto, primeira ejaculação, crescimento do esqueleto, de massa muscular também, certo? Pelos pubianos, nos dois. No caso da menina, a gente tem aumento dos seios, do quadril também, certo? Tem a primeira menstruação. São características que, dentre outras, determinam que a puberdade chegou, certo? Só que o que acontece? Essas mudanças, gente, elas não apenas trazem a questão biológica, né? Elas não se restringem à questão biológica. Por quê? Isso também influencia socialmente e psicologicamente neste menino ou nesta menina, né? Nesse adolescente que é o X da questão. Por essa razão, o papel da família é indispensável na orientação do seu filho ou sua filha. No entanto, se trata de um momento difícil para esses adultos pela falta de hábito ao tratarem do tema, né? A gente falou lá atrás, antes não era tão comum se comentar sobre isso. Então, esses pais normalmente não tiveram essa orientação dos próprios pais no passado. E por conta disso, esse desconforto que eles sentem acaba fazendo com que eles pensem, poxa, vai tudo se resolver naturalmente, ele vai aprender sozinho, né, com o mundo. E isso não acontece, né? Não da maneira como deveria acontecer, na verdade. Acaba resultando na falta de orientação ao jovem quando ele mais precisa, o que os leva a tomar decisões erradas, certo? Ele não é capaz de tomar as decisões sozinhos ainda. Hoje a adolescência acontece precocemente, cerca de 2 ou 3 anos antes do que em gerações anteriores. Então a gente tem menos tempo para conversar, para orientar o adolescente sobre o início da vida sexual dele. E nesse gráfico é possível perceber as faixas etárias em que
determinadas mudanças ocorrem no corpo masculino e no feminino, certo? A gente vê que o gráfico feminino, ele começa bem antes, certo? Enquanto o menino, ele só começa a sofrer mudanças, né, as primeiras, aos 12 anos, a menina aos 9, entre 9 e 10, ela já está passando por isso. E, como eu disse na outra imagem, a gente tem aqui o ganho de estatura, né? A menina ganha uma estatura maior, a estatura dela muda antes do corpo masculino, certo? A gente tem o aumento dos seios e dos pelos pubianos de 9 para 10 anos. O menino, ele só vai sentir essas mudanças no corpo dele por volta dos 12. Então, a maturidade feminina, ela chega antes da masculina, certo? Isso demonstra o quanto é necessário que essa orientação ocorra bem cedo. A idade em que ocorre a primeira relação sexual vem reduzindo bastante com o passar dos anos. Em 2012, uma pesquisa feita em vários países por uma fabricante de preservativos apontou que a primeira relação sexual do jovem brasileiro e estadunidense ocorre por volta dos 13 anos de idade. México, a Áustria e a Alemanha vêm em seguida com média de 12 anos de idade. Isso se dá devido a estímulos, né, exposição constante a conteúdos de cunho sexual, TV, mídias e, com toda a certeza, internet. A questão é que, por si só, a maioria dessas fontes é incapaz ou sequer tem a intenção de instruir o jovem sobre como iniciar sua vida sexual de forma segura. Daí a importância da família na vida desse adolescente, lhe fornecendo uma base sólida a respeito do assunto. E em que dificuldades isso pode acarretar a curto e médio prazo, né? E também a longo prazo, se a gente for pensar mais adiante. Como isso afeta a vida desse jovem? Então, uma força aí. Responda em seu caderno. Que problemas a falta de orientação sexual pode trazer à vida de um jovem? Daria um tempo para que você responda em seu caderno e a gente volta já já. Bom, existem vários problemas advindos da falta de orientação sexual, tanto a nível biológico, como psicológico e emocional. Um exemplo são as infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs. São infecções causadas por vírus, bactérias e afins, e transmitidas no ato sexual com um parceiro ou parceira infectado. A transmissão também pode ocorrer de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação. E já vamos seguir com a aula, mas não se esqueça de registrar sua presença, tá? Estamos no caminho da aula e ela pode ser registrada pelo QR Code que está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente. Bom, gente, aqui a gente tem mais um gráfico, que são as ISTs mais comuns no Brasil, seguindo a pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, o IPMED. Aqui a gente tem infecções como clamídia, sífilis, HPV e herpes genital, certo? Cada uma com a sua intensidade quando se trata de atingir a população. Além dessas, também existem infecções como HIV, que sem tratamento pode evoluir para a AIDS, apesar de não estar aqui no gráfico. A prioridade foi dada a outras infecções. Bom, se tratam de doenças cuja infecção ocorre por meio do contato com secreções, fluidos corporais em meio ao ato sexual. E sabendo disso, você saberia me dizer uma forma de se evitar tais infecções? Bem, o método de prevenção contra as STs é o uso da camisinha masculina e feminina, tá? A camisinha se trata de um método contraceptivo, pois previne a gravidez não planejada também. No entanto, é o único dos métodos que, quando usado corretamente, impede o contato com as secreções do corpo masculino e feminino. Por conta disso, previne também contra as ISTs. E aí, já falando de gravidez não planejada, lidamos com outra possível consequência de uma vida sexualmente ativa e sem cuidados, tá? No caso de adolescentes, a gente tem a interrupção da vida escolar, a gente tem a condenação, dependência financeira, familiar, fora a possibilidade de uma gravidez de risco para mãe e filho, em função de um corpo que ainda não está completamente formado para receber, gerar um novo ser vivo, né? Afinal, é um corpo adolescente ainda.
Em função disso, a gente tem métodos contraceptivos, como já citada a camisinha, que atuam nesse sentido, buscando prevenir, né, contra a gravidez. A camisinha é o mais acessível deles, mas existem outros. Juntam-se a ela as pílulas anticoncepcionais, temos o dispositivo intrauterino, que é o DIU, além de métodos definitivos, mas que não se aplicam ao início da vida sexual. É coisa para quem já está querendo encerrar e não quer mais se preocupar com isso, não deseja ter filhos, dentre outros fatores, tá? E aí, com tudo que a gente disse, pode ficar o questionamento sobre quando dar início à vida sexual, né? Bem, é uma dúvida, mas também é uma decisão da própria pessoa, é muito particular e deve ser respeitada, principalmente se pensando na segurança desse indivíduo. Muitos jovens têm as suas primeiras experiências sexuais buscando a aceitação de uma pessoa ou de um grupo, e isso pode resultar em traumas em função de uma experiência forçada, acabando por contaminar uma vivência que era cercada de boas expectativas. E por que isso? Porque o sexo cada vez mais tende a ser tratado como uma eventualidade. Chega totalmente desconectado do que é um relacionamento, um namoro, ignorando questões afetivas. E isso pode vir a causar muitos danos no futuro. Disso se trata responsabilidade afetiva, preocupação com os sentimentos do outro, tá? Mesmo quando o sexo é casual, em que se realizam desejos e compromissos, tudo deve ocorrer mediante o consentimento de ambos. Inclusive, saber expor seus reais interesses é essencial. Não crie uma situação de forma a envolver outra pessoa com falsas expectativas. Afinal, todo mundo merece o máximo de respeito. Dito isso, e tudo que aprendemos hoje, podemos responder a nossa pergunta do dia? Acho que sim. E ela está na tela outra vez. Qual a importância da saúde e respeito em uma vida sexualmente ativa? Corrigindo? Gente, a saúde e o respeito são essenciais na vida sexual, uma vez que buscam a preservação de si, do outro, não apenas no aspecto físico, mas também emocional. Em resumo, a vida sexual se dá na companhia do outro. Sendo assim, deve partir dos dois a intenção de ser o melhor possível para o outro. Por fim, vamos fazer a nossa atividade de hoje. Lendo o enunciado, temos aqui 3 quadros embaixo e vou ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Em seu caderno, cite 3 métodos contraceptivos, ou seja, métodos de prevenção contra a gravidez. Então, você consegue lembrar de 3 métodos? Daria um tempo para pensarem sobre a resposta e já voltamos com a correção. Valendo! E voltamos aqui com a nossa correção. Temos aqui os 3 quadrados de antes, agora são ocupados por 3 figuras, tá? E um dos métodos que a gente trouxe, o mais popular, como citamos lá atrás, todo mundo deve ter lembrado, é a própria camisinha, tá? Ela existe nos modelos masculino e feminino e também o único capaz de prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, como foi dito na aula. Em seguida temos a pílula anticoncepcional, que é um método a ser utilizado pela mulher e deve ser administrado no tempo correto, pois atua impedindo a ovulação da mulher e, portanto, impedindo a gravidez. Por fim, o terceiro método é o DIU, dispositivo intrauterino. Também é um método voltado para a mulher, tá? Ele é posicionado no interior do útero por um profissional ginecologista. A função dele é liberar substâncias que tornam o interior do útero impróprio para a vida dos espermatozoides. Assim, eles não chegam a fecundar o óvulo, impedindo também a gravidez. Certinho? Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje, estudantes? Hoje a gente aprendeu sobre a importância da família na orientação sexual do adolescente. Aprendemos sobre o papel das mídias na sexualização precoce do jovem. A gente também aprendeu sobre a importância da responsabilidade afetiva para com o outro, né? E aprendemos quais são os elementos essenciais para uma vida sexualmente ativa e saudável, certo? E aí, o que achou da aula de hoje? O que se relacionar com outro significa para você? Conte pra gente. Nos responda pelo WhatsApp de código 27 996610143. Ele está aí em sua tela. Também pode pegar pelo QR Code dele.
Fácil, né? Estamos aguardando sua participação. Combinado? Chegamos ao fim de mais uma aula. Hoje foi saúde sexual, cuidado e respeito. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido bastante com a gente também, certo? Não esqueça de registrar sua presença com a gente pelo QR Code que está aqui na tela e acompanhem as aulas do Dever em Casa na TV, assim como nas redes sociais. Nós temos nosso WhatsApp, temos nosso Facebook. Vocês podem estar visitando nosso site, também temos nosso Instagram, certo? Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.